Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Vamos orar mais uma vez? Deixe sua Bíblia aberta aí. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, nos capacite a transmitir a tua palavra de maneira clara, de maneira simples, ó Deus, e que a tua igreja, pela graça do Senhor, pela ação do teu Espírito Santo, venha, ó Deus, ser edificada e ser impactada pela tua palavra, ao ponto de que ela venha transformar nossas práticas, nossa vida, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Não precisa você me responder, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta inicial. Você guarda o dia do Senhor? Ou, vou melhorar minha pergunta, dos 7 dias que o Senhor nos dá, nós guardamos um dia somente para Ele? Se nós formos analisar a vida hoje, você vai ver que não há tempo para nada. Algumas pessoas até desejariam que o dia ele tivesse mais horas, porque parece-me que não dá tempo para nós cuidarmos das nossas coisas e muito menos das coisas do Senhor. A questão é, Deus criou todas as coisas em 6 dias. E aqui nesse texto, no capítulo 2, ele vai dar ênfase ao 7º dia. A pergunta é, por que Deus dá tanta ênfase nesse 7º dia, se esse dia não tem importância para o seu povo? Quando nós vamos ler todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, ele vai enfatizar e exigir que o seu povo guarde o dia dele, ou guarde o dia para ele. Nós temos 7 dias e Deus quer uma 7ª porção desse tempo para ele. Veja que nesse dia há 2 coisas que Deus faz, ou melhor, 3. Ele declara a sua obra encerrada, quando diz aqui no versículo 2, havendo Deus terminado. Versículo 2 diz, havendo Deus terminado no dia 7º, não é que ele termina, na verdade, no dia 6º se conclui a obra, mas no dia 7º ele declara que essa obra está concluída, ele declara que ela está consumada, é a primeira coisa. Ou seja, Deus entra no seu descanso. Mas que descanso? Deus se cansou? É isso que o texto está nos dizendo, que ele se cansou, que Deus se cansou daquilo que ele tinha feito. Só quando nós não conhecemos os atributos dele, aí nós podemos achar que a palavra descansar aqui é literal, envolve como se ele tivesse cansado. Não, a palavra descansou no hebraico significa cessou. Ele cessou aquilo que ele vinha fazendo, ele cessou a sua criação, porque a sua criação estava o quê? Completa. Então, muito cuidado quando você for interpretar esse texto, porque na Bíblia é muito comum usar atributos humanos e designar esses atributos ao próprio Deus. Como, por exemplo, Deus se arrependeu, Deus descansou, a mão de Deus, os olhos de Deus. Vocês estão entendendo? É uma maneira prática de explicar ou de tentar levar o povo a entender o que Deus fez. Então Deus declarou terminada a sua obra. Segunda coisa, ele abençoou esse dia. Terceira coisa, ele santificou esse dia. 3 coisas: declara consumada, ele abençoa o dia, ou seja, esse dia agora é um dia para Deus gozar daquilo que ele fez. Depois que ele cria, ele vai gozar da sua criação. Ele vai se relacionar com o que ele criou. Especificamente com quem? Com o homem, com Adão e Eva. O texto vai dizer que o Senhor aparecia na viração do dia para ter comunhão com Adão, para ter comunhão com Eva. Então Deus, quando ele cessa a criação, o 7º dia, ele vai simbolizar esse momento em que Deus vai gozar da sua criação e abençoar a sua criação com a sua presença maravilhosa. O texto que eu abri ontem, eu vou ser mais resumido,
está em Êxodo 31, verso 17. Deixe marcado e vá para Êxodo 31, verso 17. Quem veio ontem vai repetir algumas coisas, mas é bom que fixa mais, né? Êxodo 31, verso 17. Essa aguinha escura que eu estou tomando é com própolis, viu? Que eu ganhei do irmão Pedro e da irmã Aurinete. Está servindo, viu? Que a garganta está só a graça essa semana. O pastor está tomando guaraná na hora que está pregando, né? Esse guaraná aqui é uma benção, viu? É ruim. Mas vamos lá. Êxodo 31, 17. Diz assim: entre mim e os filhos de Israel é sinal. Ele está falando que o 7º dia serve de sinal da aliança. E ele diz: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou o quê? Tomou alento. Ou seja, Deus tomou alento no 7º dia. A palavra tomar alento significa que ele o quê? Ele desfrutou da obra da criação que ele fez. Tomou alento, ele gozou daquele momento. Vocês estão entendendo, né? Então Deus toma alento nesse dia. E o povo também deve aprender a usar esse dia como o próprio modelo de Deus para tomar alento. Veja aí, Êxodo 23, 12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Tomar alento, ou seja, para que seja um dia em que eles possam desfrutar. Mas desfrutar de quê? O 7º dia, qual é o propósito do 7º dia ou do dia do descanso? É que nós possamos descansar, deitar numa rede e ficar ali descansando o nosso corpo físico, junto com a família. O propósito é esse? Nós vamos ver que não. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, o propósito principal do dia de descanso é que o povo que é do Senhor, o povo que tem uma aliança com Ele, possa dedicar esse dia totalmente ao seu serviço. É que esse dia seja separado exclusivamente para a sua adoração. Sempre a base para que o povo pratique é o próprio exemplo do Criador. O 7º dia é um momento em que o povo se volta para refletir no Deus da criação, que tudo que existe foi Ele que criou, e que aquele dia vai ser o dia usado para esse povo adorá-lo, para esse povo servi-lo, para esse povo agradecê-lo por tudo que Ele fez, por todas as bênçãos da vida. Por que existe ênfase nesse dia? Primeiro, porque Deus declarou terminada a sua obra de criação e desfrutou dela. Vimos aqui, é a primeira resposta, está aí no primeiro ponto aí da sua lição, tá? Segundo, porque existe ênfase no 7º dia, na 7ª porção de tempo em que Deus não criou, porque Deus criou um padrão no tempo e para o tempo. O padrão da contagem não é 31 dias, como nós fazemos. Isso aí é coisa do homem, nenhum problema contra isso. O sistema, a contagem baseando-se no sistema solar, no sistema lunar, não há nenhum problema. Agora, o padrão de Deus é 6 e 1. O padrão de Deus é 6 e 1. Sempre o número 7, ele implica a imperfeição. Deus trabalhou 6 dias para criar, cessou a sua criação, no 7º dia ele goza dessa criação, ele goza do homem com comunhão com ele se relaciona com esse homem. Não que ele não se relacione nos outros dias da semana, mas nós estamos usando como padrão, como base, a obra da criação. E aí ele cobra do seu povo que o povo trabalhe exaustivamente. O povo pode trabalhar tranquilamente nos 6 dias, se dedicar às coisas da vida, às coisas da terra, mas que o 7º dia deve ser para ele. O 7º dia deve ser exclusivo dele, em que o povo se reúne em comunhão para adorá-lo. Aí até agora os irmãos estão dizendo: eita pastor, essa sua mensagem está igual à mensagem adventista. Não, estamos falando da antiga aliança. E na antiga aliança tem que ser assim. E se os adventistas ensinam assim no Antigo Testamento, eles estão certos. No Antigo Testamento, o dia do Senhor, o 7º dia, os 6 dias trabalharás, e no 7º dia você vai se dedicar ao Senhor, é sábado do Senhor, isso está correto. Nós não temos como fugir disso.
O que eu quero que você entenda é que esse princípio de se separar um dia para glorificar e adorar o Senhor, cultuar o Senhor, ele é necessário, ele é obrigatório para o cristão. E aí entra a questão de obrigação, né? Pastor, por que é obrigatório? Porque esse dia de descanso, o próprio Deus vai colocar nos 10 mandamentos, na primeira tábua, que é a tábua que representa a relação do homem com Deus, a relação do homem de amor com Deus, de adoração e de culto. Por exemplo, são 2 tábuas. Os 10 mandamentos, Moisés trouxe 2 tábuas, correto? Nessas 2 tábuas nós temos 4 mandamentos em uma, 6 mandamentos noutra. Não é dividido 5 em 5, é dividido 4 e 6. Por quê? Porque os 4 primeiros mandamentos, eles estão relacionados a quem? A Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificares. 4 mandamentos totalmente dirigidos a Deus. Os outros 6 honra teu pai e tua mãe. Aí tudo em relação ao homem. Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Então, veja, todos os outros mandamentos é em relação ao homem. Aí você vê Jesus dizendo que a lei, toda a lei, se resume em 2. Amar a Deus, os 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua. E amar o próximo como a si mesmo, a segunda tábua. Estão entendendo agora? Então, na primeira tábua, quando se refere a Deus, ao culto a Deus, nós temos o 4º mandamento dizendo: lembra-te do dia de sábado. Lá em Deuteronômio, Moisés vai repetir e vai dizer: guarda o dia de sábado. Aí você diz: como assim, pastor? Eu tenho que guardar um dia do Senhor? Tem. Eu tenho. E nós não guardamos na prática, porque somos escravos. O que Deus não quer é que nós sejamos escravos desse mundo, escravos do nosso trabalho, escravos daquilo que nós mesmos podemos conquistar com nossas mãos. Mas a vontade de Deus é que nós possamos entender que todas as bênçãos que nós temos vêm dele. É interessante que quando o maná cai do céu, aquele povo que não confia em Deus quer colher demais na sexta-feira, e ainda vão ter outros que vão sair no sábado para procurar. Ele disse que não, sábado não vai cair, mas na sexta ele vai dar em dobro. Ou seja, Deus só dá o que a gente precisa, né? Porque cada família tinha que colher a quantidade de maná de acordo com a quantidade de pessoas da família, lembram? Se tivesse 10 pessoas, ele tinha direito a colher a quantidade de acordo com 10 pessoas. Aí o Senhor diz: olha, na sexta-feira eu vou dar em dobro. Então você vai colher em dobro. Só que tinha gente que não confiava, sabe, quando acontece um problema, uma crise, e o povo fica desesperado e quer pegar tudo de uma vez. Isso que aconteceu agora com o problema dos combustíveis, né? O povo sai comprando feito louco, guardando as coisas, porque há um desespero coletivo. Quem pegava demais na sexta-feira estragava aquilo que ele pegava demais. E aqueles que saíam no sábado não encontravam nada. O que Deus está dizendo é: eu sou aquele que supro as suas necessidades. Você precisa confiar em mim. Faça a sua parte durante um período de tempo que eu estabeleci para você. E no outro período me adore, me sirva, porque eu sou seu Deus e você precisa crer nisso. Nós não estamos dizendo que o irmão ou a irmã deve ser relaxado, preguiçoso, não deva trabalhar. Mas o que nós queremos dizer é que você não pode viver a sua vida sem separar o tempo que Deus quer que você separe para adorá-lo em comunhão com a igreja. Nós vamos ver a importância disso para a sua vida espiritual, para a minha vida espiritual. Então, Deus criou um padrão no tempo e para o tempo. Qual é o padrão? O ciclo temporal de Deus é 6 dias e 1. Nos 6 dias ele fez, no 7º dia ele declarou terminada a sua obra, ele abençoou essa obra, ele santificou esse dia. Santificou esse dia quer dizer, ele separou esse dia para uma obra exclusiva, que não é a criação de nada, mas é um dia para o culto, é um dia para o gozo, é um dia para estar na presença dele, para tomar alento. Isso que nós precisamos. Veja que Jesus Cristo diz, abra sua Bíblia em Marcos 2, 27. A bênção de Deus nesse dia implica a sua bondade de abençoar toda a sua criação. Especialmente quem? O homem. Está aí o que Jesus disse.
O sábado foi feito por causa do homem, ou seja, o dia santo que Deus separou foi para o quê? Para ser bênção na vida do homem. Esse dia foi separado para que você seja abençoado nele, porque Deus santificou esse dia e abençoou esse dia. Nesse dia você toma alento na presença do Senhor. A santificação mostra que é um tempo para culto, para adoração a Deus. Ou seja, nesse dia é um dia para você gozar de comunhão com o Senhor, porque toda a sua obra foi criada. Eu falei ontem para os irmãos e repito, Deus não parou de trabalhar. O Senhor Jesus disse isso, meu Pai trabalha até agora. Mas a obra da criação, ela foi feita em 6 dias. Não há mais criação depois disso. Deus vai começar a trabalhar agora desenvolvendo o plano da redenção para ver a obra da recriação. A recriação acontece na pessoa de quem? De Jesus. O homem não cai? O homem não peca? Então agora Deus, tudo já está criado. Então o processo de trabalho do Senhor é para restaurar aquilo que foi prejudicado com a queda, com o pecado do homem. E essa recriação vai se dar na pessoa de quem? De Jesus Cristo, porque é nele que nós nos tornamos o quê? Nova criatura, que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Lá em Romanos 8 diz que a criação geme, ela geme esperando o dia dos filhos de Deus, da glória dos filhos de Deus. Isso quer dizer o quê? Que a criação também será o quê? Restaurada. Quando Jesus voltar, o que é que vai haver? Novo céu e nova, então a criação será restaurada. Não que Deus vai destruir tudo isso e vai criar algo novo. A recriação aponta para uma restauração. Uma restauração. Assim como o seu corpo será glorificado, restaurado. Assim como sua alma será plenamente santificada. Mas será você. Adriano não vai ser destruído e Deus vai fazer outro Adriano, não. Há uma identidade. É o Adriano de hoje que vai gozar a eternidade. É o José de hoje em Cristo que vai gozar da eternidade. Vocês estão entendendo, né? Então há uma restauração, uma recriação. E quando o homem cai, o 7º dia permanece, apontando para um descanso, porque Deus vai restaurar aqueles que são seus. E toda a obra de Deus será completa. E no final dessa obra haverá o quê? A restauração de todas as coisas. A salvação daqueles que creem e a restauração de todo o universo. Abra aí, por favor, em Êxodo 20, verso 8 e verso 11. Vamos aí para o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vá para Deuteronômio agora, capítulo 5, verso 15. Você vai ver que vai mudar. Deixa eu ler para vocês, acompanhe. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Veja, é dele. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Observe a base. Qual é o fundamento? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, a ordem aqui é, lembra-te do dia do sábado por causa da obra do quê? Da criação. Deus criou em 6, descansou no 7º, você tem que fazer a mesma coisa. Agora vamos para Deuteronômio 5, verso 15, e você vai perceber uma diferença. A base em Êxodo é a obra da criação. Quando chega em Deuteronômio, vai ser acrescentada outra coisa. Deuteronômio 5, verso 15. Nós vamos ler a partir do 12. Qual é a diferença? Lá em Êxodo, o povo deveria guardar o dia do Senhor, e o exemplo e a base era a obra do quê? Da criação. Quando você chega em Deuteronômio e o povo está para entrar na terra, Moisés diz, olha, guarda o dia do Senhor, porque Ele te tirou do Egito. Então, em Êxodo, o povo deveria guardar por causa da criação, para gozar
na presença do Deus e glorificá-lo pela criação. Quando você chega em Deuteronômio, se acrescenta algo a mais. O povo não deve cultuar a Deus somente pela criação, mas agora deve cultuá-lo porque ele libertou o povo, por causa da redenção, por causa da salvação. Estão entendendo? Então agora vocês vão guardar o dia do Senhor, não somente tendo como base a criação, porque Deus criou em 6 dias e descansou e santificou, abençoou o 7º dia. Mas vocês vão guardar, veja, a irmã leu aí no versículo 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então vejam, eu guardo o dia do Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o meu próprio Criador, e eu devo gozar da sua presença em parte do tempo que Ele me dá, mas também eu devo guardar esse dia, porque Ele me resgatou. Estamos pensando aqui em Israel. Israel foi resgatado do Egito, era escravo, agora recebe como promessa, como bênção do Senhor de graça, a terra prometida, a terra de Canaã. Agora deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Israel representa quem? O povo de Deus. Israel aponta para quem? A nação de Israel sairá aquele que vai abençoar todas as nações. Quem será o povo de Israel, o povo do Senhor na nova aliança? Todos os povos. Enquanto que na antiga aliança Israel representava o povo de Deus, embora tinha forasteiros, estrangeiros que entravam ali dentro e eram abençoados com a bênção do povo do Senhor, esse era o propósito. Isso vai se tornar amplo, abrangente, universal com a obra de Cristo. É com Cristo que vem de Israel que todas as nações vão ser alcançadas pelo Evangelho. Não que todas as pessoas vão se converter, mas que todas as nações vão ser alcançadas pelo Evangelho. E aí nós temos o povo de Deus de Israel representa o povo de Deus hoje. A escravidão no Egito representa que escravidão do povo de Deus? A escravidão ao mundo. E a Canaã que Israel entra para descansar, onde Josué vai guiá-los para o descanso, representa que descanso? O descanso eterno que Deus tem separado para o seu povo. E nós vamos ver lá em Hebreus, daqui a pouco, no capítulo 4. Vocês estão entendendo? Há uma revelação progressiva que o Senhor vai dando para o povo ir aprendendo qual é a sua vontade. Então, o dia do Senhor, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus trabalhou 6 dias, fez a criação. No 7º dia, Ele declara terminada, Ele abençoa e santifica. E Ele exige do seu povo que trabalhe 6 dias, mas que o 7º dia seja para o povo tomar alento, para o povo cultuá-lo, adorá-lo. No 7º dia o povo tem que cultuar e adorar o Senhor. O 7º dia era o sábado mesmo. Se contava das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. O povo deveria separar esse dia, era um ajuntamento solene. Era onde a igreja se reunia, a igreja do Antigo Testamento se reunia para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios, para cultuar o Senhor. Era um dia que marcava as festas. As festas elas eram marcadas por esse ciclo de tempo. Lembram que o ciclo de tempo que Deus estabeleceu é 6 e 1, 7 sendo o número da perfeição, não é 30 nem 31, é 6 e 1. Esse ciclo de 7 é o ciclo que Deus estabelece no tempo e para o tempo. Então o povo de Deus deveria trabalhar, mas no 7º dia eles deveriam deixar toda a obra que era voltada para eles e se dedicarem exclusivamente. Não era um dia de ociosidade, nós vamos ver aqui, mas era um dia de atividade, mas de atividade para Deus, de atividade para eles. Então, se nós pegarmos os adventistas e os judeus, eles estão certos em relação ao Antigo Testamento, a antiga aliança, de se guardar o sábado como o dia do Senhor e de dedicar esse dia para Deus. Nós vamos ver que quando chega na nova aliança, aí vai haver uma mudança. Nós vamos entender por quê. Naquela época, havia também o ano sabático. Quando chegava no 7º ano, veja, o povo tinha que descansar, mas não era descansar no sentido de ficar sem fazer nada, mas o 7º dia era um dia dedicado para Deus. Aí quando chegava no 7º ano, a cada 7º ano, nesse ano ninguém podia plantar e colher da sua plantação. Poderia colher daquilo que nascia por si mesmo, mas era um dia de descanso para a terra. Qual é o propósito de Deus nessa lei?
essa lei ela vai se encerrar na nova aliança. Mas a lei de guardar o dia do Senhor, ela não se encerra. Por quê? Porque ela está lá no mandamento moral. Ela faz parte do culto. Ela está nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos não caem. Foi como o irmão me perguntou ontem. Pastor, a lei dos 10 mandamentos, ela foi abolida? Não. Ao ter Cristo como seu Salvador, você deixa de praticar a lei? Ou de querer praticar a lei? Não. A lei permanece. A questão é, a lei salva? A lei salva? Sim ou não? Por que ela não salva? É porque ela está errada? Se o homem conseguisse cumprir a lei, ele seria salvo? Seria, não seria? Mas quem consegue cumprir a lei depois que se torna pecador? Ninguém. E aí quando nós falhamos numa só questão da lei, já somos culpados. E merecemos o quê? Qual é o juízo da lei para quem peca? A morte. O salário do pecado é a morte. Por quê? Porque Deus é santo. E a lei representa a sua santidade, o seu ser. Só houve um que cumpriu a lei, que foi Cristo. Ele cumpriu a lei. Ele mesmo disse, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumpri-la. E ele cumpre a lei em nosso favor e morre em nosso favor, para que nós possamos ter de graça a salvação. Então eu sou salvo por Cristo, mas não devo deixar. Agora, com a ajuda de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai me conformando à vontade de Deus, que é expressada nos 10 mandamentos. Está ficando claro isso para vocês? Então eu devo guardar um dia para o Senhor? Devo. Vou ter dificuldades com isso? Vou. Eu vou ser salvo porque eu vou ter que guardar esse dia? Não, você é salvo por causa de Cristo. Mas Cristo vai lhe dirigir, ou vai lhe capacitar para você guardar esse dia, se você assim buscar. Estão entendendo? Mas você não é salvo por guardar o dia, você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pelos méritos dele. Você já está salvo. Agora alguns são mais maduros e outros menos o quê? Maduros. Alguns vão ter mais intimidade com Deus e vão crescer em comunhão com Ele, em conhecimento. Outros não, vão permanecer raquíticos espiritualmente. Não se tem na Bíblia agora uma obrigação, deixa eu dizer a vocês, essa obrigação para se guardar um dia específico com nome, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, o dia em termos de legalismo, nome, entendem? Não existe na nova aliança, especificamente agora, um dia determinado. Agora, existe uma prática, nós vamos ver isso, uma prática da igreja de se guardar o primeiro dia, que é que dia? O domingo. Nós vamos ver por quê, na nova aliança. Mesmo assim, não é uma obrigação. No Novo Testamento não aparece como uma obrigação, mas aparece como uma prática, e nós seguimos essa prática. Aí você diz, e por que não segue mais a obrigação do Antigo Testamento? Porque a obrigação de se guardar o 7º dia, que é o sábado no Antigo Testamento, é um princípio que vai apontar para um futuro. E esse princípio permanece hoje, de se guardar o dia. Mas a questão de ser o dia do sábado, isso cai. Porque o mais importante não é o dia em si, o nome do dia, mas é o dia que deve se guardar para o Senhor. Lembra, se nós guardássemos o 7º dia apenas pela criação, aí sim, nós teríamos que guardar o sábado. Mas o sábado passou a ser usado também para guardá-lo por causa da redenção. E a redenção do povo de Israel, da escravidão do Egito, é simplesmente, veja bem, o primeiro evento, não vou dizer o primeiro, né? Mas é um dos eventos redentivos, um dos eventos de salvação que vai acontecer na história. Vou tentar explicar bem fácil para vocês. Que aponta para o maior evento histórico de redenção que vai acontecer com quem? Vocês estão me entendendo? A revelação do plano da salvação vai acontecer pouco a pouco na história, não vai? Lá em Adão e Eva, ele já diz que vai nascer um, que vai esmagar a cabeça da serpente, e o seu calcanhar lhe será o quê? Ele já está falando de quem?
de Jesus. Essa revelação sobre Jesus, ela vai acontecendo o tempo todo. Depois vai ser um cordeiro, em que o sangue vai ser pintado nas portas, onde a morte não vai matar nenhum filho primogênito ali, porque já morreu um substituto naquela casa, lembram? Depois tem o cordeiro. Depois, antes disso, Abraão é ordenado a matar o seu filho. Mas quem é que morre no lugar do filho de Abraão? O cordeiro. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis o cordeiro. Olha aí quem é o cordeiro. Todos aqueles cordeiros sacrificiais apontavam para esse sim. Aquilo era a sombra, esse é a realidade. Então, a revelação, ela vai crescendo até chegar no clímax, no ponto principal, que é Jesus. Mas não só vai a revelação. Eventos de redenção também vão acontecendo durante a história, apontando para a redenção principal, a salvação principal, que acontece em quem? Para ficar claro que a minha salvação plena é em Jesus, o povo de Deus, que é escolhido para ser o seu povo no Antigo Testamento, também enfrentam ou passam por vários eventos de redenção, que apontam para a redenção maior, que é quem? Jesus. Eu compliquei para vocês, não? Então veja, o evento do Sinai, ou do Egito, é uma redenção do povo de Deus que vai ser usado como marca durante a história deles. E essa redenção, ela aponta para quem? Para Jesus. Tanto que Hebreus vai usar esse exemplo e vai dizer: olha, não foi Josué. Se Josué tivesse dado descanso ao povo, ele não falaria de um outro descanso que ainda haveria de haver. Esse descanso que haverá de haver é o descanso do povo de Deus, é a eternidade com Ele. Portanto, ele diz: não sejam incrédulos, como aquele povo que deixou de entrar no descanso de Josué por causa da sua incredulidade. Não façam o mesmo, para que vocês não deixem de entrar o quê? No verdadeiro descanso. Veja, o exemplo da redenção do povo de Israel aponta para a verdadeira redenção, para a plenitude da salvação em Cristo Jesus. Está ficando claro para vocês? No Antigo Testamento era o 7º dia, tá? Era o 7º dia, que é chamado de Shabat, é o sábado. Eles tinham que guardar esse dia, não porque era o sábado, veja se vocês entendem, mas é porque é um dia que deve ser separado para o Senhor. Dá para entender isso? O nome poderia ter sido qualquer outro. Era o 7º dia, porque se baseia na criação e se baseia na redenção do Egito. Vão guardando isso daí. Eu quero só que vocês guardem isso. A cada 7 anos, eu não disse que a contagem de Deus é sempre 6 e 1. A cada 7 anos, então, o povo poderia plantar e colher durante 6 anos. No 7º ano, a terra descansava. O que era que Deus estava querendo ensinar com isso? Ele queria proteger a terra e mostrar que você não é escravo da terra. O homem não nasceu para ser escravo da criação, mas para dominá-la. Lembram? Sabe aquela pessoa que não quer deixar de trabalhar porque acha que vive escravo do trabalho, porque acha que vai perder, que vai faltar? Você já está preso àquilo ali. Paulo, ele diz que, respondendo à pergunta dos coríntios, ele diz, eu vou aplicar agora, embora não esteja nesse contexto, mas os coríntios dizem, tudo me é lícito. Paulo diz, nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então a gente tem que ter cuidado. Outra coisa, a cada 7 semanas de sábados, mais uma vez a conta 7. Então, eu devo separar um dia para o Senhor, para adorá-lo, o 7º dia. Estou falando da antiga aliança, do Antigo Testamento. Estamos lá com os judeus, tá bom? Jesus ainda não veio, estamos lá com os judeus, vamos todo mundo para lá. Não estou falando de hoje, estou falando daquela época, todo mundo está naquela época. Na época de Moisés, na época de Davi, ou até mesmo na época antes de Jesus morrer e ressuscitar. Estamos lá, tudo bem. Aí eu tenho que guardar um dia para o Senhor, que era o sábado do Senhor, para haver instrução da palavra, para haver adoração, no povo se reunia. Essa reunião na época de Jesus vai se dar na sinagoga. Depois que o povo se tornou cativo na Babilônia, eles construíram as sinagogas, e as sinagogas eram os lugares, as igrejas, como nós temos hoje aqui, semelhante a essas igrejas. Não estou em termos de estrutura, mas no local onde eles se reuniam. Aí a cada 7 semanas de sábados,
Ou seja, eu tenho que contar 7 anos, no 7º ano é o quê? Descanso da terra. Mais 7 anos, descanso da terra. Mais 7 anos, descanso da terra. Quando chegar 7 vezes 7, dá quanto? 49, né? Quando chegar 7 vezes 7, 49, no ano 50º, no ano 50, era ano do jubileu. Aí os escravos eram libertados. Quem tinha comprado terra dos outros tinha que devolver aquela família. Vocês estão entendendo? Era um ano de alegria, de festa, de libertação. Era um ano maravilhoso para aqueles que eram escravos. Era um ano maravilhoso para aqueles que não tinham nada. Era um ano de vitória, de regozijo. Isaías, lá no capítulo 61, ele diz que o Messias vai apregoar esse ano. Jesus Cristo, lá em Nazaré, ele cita esse texto. Eu quero só abrir com vocês. Vá lá em Lucas 4. E aí eu vou para a Nova Aliança para a gente ir para os puritanos. Ainda tem um tempinho. Lucas 4, 18, 19. Aí Jesus está lá na sinagoga de Nazaré e ele abre o texto do profeta Isaías, no capítulo 61, verso 1 ao 3. E ele começa a ler. E ele diz, Lucas 4, 18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar o quê? Libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o quê? O ano aceitável do Senhor. Que ano é esse? É o ano do jubileu. Era o 50º ano, nessa conta de 7, instituída por Deus. Era o ano que trazia libertação. Então, figuradamente, Jesus toma para si o que a profecia já tinha falado, e ele diz: eu sou aquele que vou trazer a verdadeira libertação. Vocês lembram que os eventos do Antigo Testamento redentivos apontavam para a verdadeira redenção? O ano do jubileu, que implicava em libertação de escravos, de oprimidos, de pessoas infelizes, que trazia vitória, vida para elas, aponta para a verdadeira vida, para a verdadeira libertação que o Salvador vai trazer para o seu povo. Estão compreendendo isso? Jesus traz para si, ele diz: eu é que vou apregoar esse ano aceitável. Vamos para a Nova Aliança para tirar a dúvida de vocês. No Antigo Testamento, o 7º dia ele era guardado por causa da obra da criação e também da redenção do povo do Egito. Depois o 3º ponto, vocês vão ler em casa, que eu já falei sobre ele, é o desenrolar da salvação. Depois eu vou ler só Hebreus. Mas aí vocês dizem: pastor, por que agora os adventistas continuam batendo e guardando o sábado literal e nós guardamos o domingo? Por causa da nova aliança, irmãos. Se o 7º dia, veja aqui, qual é a sequência? Qual é a sequência? A sequência é: eu trabalho no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º e no 6º. Olho para frente, para onde está o meu descanso no 7º dia, onde eu gozo da presença do meu Deus. Sempre no Antigo Testamento, o descanso está onde? Lá na frente. São 6 dias para vir o 7º. Concordam? Quando chega no Novo Testamento, a obra de Cristo. Na antiga aliança, o 7º dia era marcado por causa da obra da criação. Na nova aliança, nós guardamos um dia por causa da obra da recriação em Cristo Jesus. Qual é o dia em que essa obra é plenamente consumada? É claro que ele disse está consumado na cruz, mas a obra de Cristo se torna completa quando ele o quê? Ressuscita. Qual é o dia que ele ressuscita? O domingo. Então, a contagem agora, em vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu olho para frente e tenho o meu descanso, eu tenho o meu descanso em Cristo hoje, e por causa desse descanso eu vou viver o 2º dia, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º e o 7º. O meu descanso tem como fundamento a obra dele, a obra da recriação. Se nós guardamos um dia hoje, nós não guardamos somente por causa da criação,
mas nós guardamos por causa da obra da recriação em Cristo. É isso que a igreja entende, irmãos. Aí você vai, vamos lá, vamos para a Bíblia, vamos para o Novo Testamento. Atos capítulo 20, verso 7. Já estou entrando agora nos puritanos e os dias do Senhor. Os puritanos, eles vão usar justamente o argumento de que os cristãos se reuniam para adorar no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de quê? O que é partir o pão? É a celebração do quê? Da ceia. A celebração da ceia traz em memória a obra de quem? De Cristo. Paulo era judeu, mas ele estava reunido com os cristãos no primeiro dia da semana, e parece que essa vai ser a prática da igreja durante todo o começo dela. Deixa eu fazer outra pergunta. A ressurreição de Jesus foi quando? E a descida do Espírito Santo aconteceu quando? No sábado ou no domingo? No domingo. Porque se contava quantas semanas de sábado para chegar ao dia de Pentecostes? Parecido com o jubileu. 7 semanas de sábados. Aí no primeiro dia, depois dessas 7 semanas, era que dia? O domingo, a festa de Pentecostes, que significa a festa dos 50 dias. E quem desceu nesse dia? O Espírito. Os fariseus, eles criaram várias leis em relação a esse dia de descanso. Por quê? Porque eles não entenderam o princípio dele. Jesus entendia. Jesus guardava o sábado? Guardava. O sábado para o Senhor era um sábado em que ele gozava ainda mais da presença de Deus, embora ele estivesse na presença de Deus todos os dias. Mas o 7º dia para o Senhor Jesus, evidentemente, era um dia em que ele tomava ainda mais alento na presença de Deus. Só que o que é que ele fazia nesse dia? O bem. Ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele pregava o evangelho. É nisso que nós vamos entender que o dia do Senhor não é um dia de ociosidade. Já os fariseus, eles tinham leis que computavam até quantos quilômetros, quantos passos você podia dar nesse dia. Já pensou? Jesus vai dizer, quer dizer que se um animal de vocês estiver morrendo nesse dia, vocês não vão salvar ele não, vocês podem salvar, porque vocês acham que é um trabalho. Veja, eles tomaram para a questão física, para a questão do descanso do corpo. Mas o 7º dia, ou o dia do Senhor, não é um dia para você colocar as pernas para cima, ficar na frente da televisão, vendo o esporte ganhar. Assistindo o jogo de futebol, tá? Assistindo o jogo de futebol, estou brincando com vocês. A descontrair, né? Para ninguém dormir. Então, não é um dia para a gente ficar assistindo Netflix, né? Com as perninhas lá, balançando na rede. Eu sei que talvez para muitos é o único dia. Pastor, pelo amor de Deus, eu trabalho em telemarketing. O senhor não sabe o quanto de abuso que eu recebo a semana toda. Dá vontade de eu matar um por telefone. Quando chega no domingo, é um dia que eu não quero nem ouvir ninguém, nem nada. Eu quero descansar. Tente disciplinar a sua vida. Saiba que será uma grande bênção. Nós vamos ver, o dia do Senhor é um meio de graça para você crescer espiritualmente. Deixa eu ver se vocês entenderam. Da antiga aliança, qual era o dia do Senhor? O sábado literal. Até Jesus ele cumpre isso. Porque ele não veio cumprir a lei? Literalmente, em todos os sentidos. Mas Jesus ele veio fazer a obra pela qual tudo aponta para ele. Até mesmo o descanso. Quem é que vai nos dar o descanso? É Cristo. O verdadeiro descanso é por causa dele. Ele ressuscita no domingo, o Espírito Santo desce no domingo e a igreja começa a usar agora, como dia de culto e de adoração, o dia da obra da recriação, e não o dia em que se cessa a obra da criação. Estão me entendendo, né? E aí vocês vão ver, primeiro dia da semana. Vamos para o texto. Na época do concílio de Niceia, aí vai ser confirmado oficialmente o domingo como dia do Senhor. Aí o que é que os adventistas vão dizer? Olha, foi Constantino, porque foi Constantino que prediziu esse concílio. É isso mesmo? Que presidiu esse concílio. Obrigado, gente. Então, como ele presidiu, aí não foi Constantino que mudou o dia do Senhor. Não, a mudança está na própria prática. Ele conciliou
tá? O governo tanto do império como da igreja nas mãos dele. É isso que eu quero que vocês entendam. O 7º dia, o dia do Senhor, é um dia para nós gozarmos da presença dele com um propósito. Tem que ter um fundamento. Se o fundamento do Antigo Testamento inicialmente foi a obra da criação, o exemplo do próprio Deus, e depois a obra da redenção do Egito, da salvação do Egito, quando chega no Novo Testamento, os cristãos eles começam a adorar a Deus e a separar como dia de culto o domingo por causa da obra da recriação em Cristo, por causa da sua ressurreição no domingo, por causa da descida do Espírito Santo no domingo. Isso passa a ser uma prática, veja, não é uma exigência, uma obrigação. O princípio de obrigação é de o quê? Se guardar um dia para o Senhor. Na nova aliança não cai a obrigação de se guardar um dia para o Senhor. Não cai. Por quê? Deus não quer que você use o tempo que Ele lhe deu, a sua própria vida, para que você pense apenas na sua sobrevivência. Você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E uma das maneiras dele frear isso também é exigindo para Ele um dia. E dedicar um dia para o Senhor é uma obra de fé. E se eu sou obrigado a trabalhar no domingo, encontre outro dia para você dedicar ao Senhor. Embora nós separamos o domingo. Por que nós separamos o domingo? Porque o nosso governo, por ter uma origem, uma tradição cultural católica, nos facilita isso. Embora hoje as indústrias, o comércio, quem trabalha em shopping, há uma escravidão. Até no domingo quer que você trabalhe. O que é que eu digo? Se você puder conversar com o seu patrão para separar o domingo para o Senhor, separe. Por quê? Porque é no domingo que as igrejas vão ter a sua escola dominical, é no domingo que tem um culto solene, é no domingo que a ceia é celebrada, é no domingo que os irmãos, a maioria, vão estar juntos. E o propósito do dia do Senhor, a gente vai ver aqui, não é culto privado, é culto público. Não é adoração privada, é adoração pública. É quando o povo de Deus se reúne. Era assim que os puritanos entendiam. Então, é correto o cristão chegar no domingo, ele está de folga, ele ir para a praia? Claro que não é. Se é um dia em que a igreja está reunida e é dia do Senhor, o que é que ele vai fazer na praia? É dia para ele estar tomando alento na presença de Deus. Ele vai no outro dia, ele vai no outro momento, mas esse dia é um dia onde ele vai adorar a Deus. É dia para ele ir para shopping, fazer compras? Não, não é. É dia para ele estar gastando em entretenimento, em televisão, internet? Não é. É um dia para o Senhor, para uma atividade para o Senhor. Precisamos ou não precisamos aprender isso? Aí você diz, por que a igreja é do jeito que é hoje? Porque o povo não conhece a Bíblia. Irmãos, se não tivesse nenhum culto na semana, nenhum, e os irmãos trabalhando, olha, e orando em casa e lendo a Bíblia em casa, mas se um dia todo, esses irmãos todos estivessem na presença do Senhor, ainda seria mais proveitoso. Eu não estou querendo dizer, nem sou contra, pelo contrário, a gente já tem culto na terça, na quarta, na quinta, justamente porque não há esse entendimento. E também não há para muitos a possibilidade de estar no domingo o dia todo na presença de Deus. Mas você já pensou, se cada dia na semana você dedicasse exclusivamente para Deus? Ah, Senhor, esse dia é um dia de alegria. É um dia onde eu vou estudar a Tua palavra, cantar ao Senhor, agradecer, estar junto com os meus irmãos. É um dia em que eu vou poder visitar alguém que está precisando da Tua palavra. É um dia em que eu vou ajudar o pobre. É um dia em que eu me reúno com o Teu povo para me alegrar na Tua presença com Ele. É um dia onde eu sou instruído na Tua palavra. Seria uma bênção. Abra em 1 Coríntios 16, 1. Estamos caminhando para perto do final, né? Tá tranquilo para os irmãos? Eu não quero ser legalista, viu, irmãos? Guardar um dia para guardar por legalismo não adianta. Seu coração tem que ser trabalhado pela graça de Deus, para que você possa buscar o Senhor nesse dia. Não é legalismo. Ah, não, é obrigatório. Não. É Deus no seu coração, é você tomando consciência, pedindo a Deus orientação e graça. Mas, pastor, e o que é que eu faço? A gente vai ver como é que os puritanos faziam. E é uma ajuda para a gente aprender com eles.
no primeiro dia da semana. Então, era uma prática nas igrejas o culto ser no primeiro dia da semana. Vamos para outro evento importante, o último texto. Apocalipse 1:10. Quando Jesus vai aparecer para João, na ilha de Patmos. Qual é o dia que ele aparece? É no sábado? Não. É num domingo. É no dia... Agora veja que interessante. Apocalipse 1:10. O primeiro dia da semana é chamado de dia de quem? Esse dia do Senhor aí não é o sábado, não. Que é isso, pastor? O senhor está forçando o texto? Não. Quando aparece o nome, o dia do Senhor, no Novo Testamento, na Nova Aliança, se refere ao dia da ressurreição dele. O dia em que ele aparece para os discípulos é o dia dos... Porque Senhor, no Novo Testamento, é Cristo. E não Deus. Deus é chamado de Deus o Pai. Cristo é chamado de Senhor. Todo o Novo Testamento você não vai ver Jesus sendo chamado de... É claro, você vai ver, Jesus sendo chamado de outros nomes. Mas um dos nomes específicos é Senhor. Ele é o nosso Senhor. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, então sempre Senhor está ligado a Ele. Senhor no Antigo Testamento se refere ao Pai. Esse mesmo termo vai ser uma designação de Cristo no Novo Testamento. Então Ele é o Senhor. Então o dia do Senhor, veja, foi no dia do Senhor que Ele aparece para João. Primeiro dia da semana, domingo. Eu não trouxe o livro porque é um livro grande, mas eu vou ver se eu disponibilizo para os irmãos. Essa revista, ela está sem a capa, mas é claro que aqui você já tem um bom resumo dela. Essa revista, ela tem 30 e poucas páginas, 36, 35 páginas. Claro que algumas páginas são duplas. Ela é uma revista sobre o dia do Senhor dos puritanos, de 1999. Ela é uma coletânea de bons textos de grandes teólogos, como Palmer Roberts, como Charles Roger, como Gerhard van Groningen e outros, tá? Que são bem conhecidos nessa área de teologia bíblica. Então, é um bom material. E tem um puritano aqui, que é eu não sei dizer o nome dele, mas eu acredito que se chama ele de Machine, é Robert Murray, né? Machine, acho que foi aquele livro que você comprou, não foi, irmã Rafaela? Foi sobre ele, a vida dele, eu não sei, ou só foi sobre outro, né? Mas esse aqui também morre cedo, ele morre aos 29 anos de idade, era um puritano, e ele vai lutar contra as empresas que queriam que os funcionários trabalhassem no domingo, porque o domingo era o dia do Senhor. E aí ele vai colocar o dia do Senhor como sinal do povo de Deus, como dia de bênção, e como, por exemplo, nos evangelhos. Então, eu não vou abrir os textos todos aqui, eu já abri alguns, né? Apocalipse 1:10, mas eu não abri, por exemplo, Atos capítulo 2, verso 1, em que diz que... Mas eu falei para vocês que o Espírito Santo desce num dia de domingo, no primeiro dia da semana, até pela própria contagem. Então, na Nova Aliança, nós gozamos na presença do Senhor e tomamos alento na presença dEle por causa da obra da recriação. Por que nós estamos aqui? Por causa da obra da criação apenas? Não. Por causa dela também. Mas por causa da nossa salvação em quem? Em Cristo. E essa salvação, ela se tornou completada no domingo. Mas é uma obrigação eu ter que guardar o domingo? Não. Mas logicamente é o melhor dia ainda para nós hoje. Abra sua Bíblia em Romanos 14. E aí eu vou para a parte prática agora. Peço a vocês só mais 5 minutos. A tolerância para com os fracos na fé. Romanos 14, verso 1. Encontraram? Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas aquele que é mais fraco na fé, come legumes. Quem come, não despreze o que não come. Ele está dizendo, olha, aquele que só quer comer legumes e acha que isso é certo, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu, né? Ele vai falar sobre
essas questões. Aí, verso 4, quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Quando eu falei aqui no verso 2, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então, o que come aqui é o que come de tudo, tá? E não o que come legumes. Eu errei na interpretação, eu troquei no verso 3. O que come, não despreze o que não come. O que come aqui é o que come de tudo. Não despreze o que não come. O que não come é o que só come legumes, tá? No versículo 5 ele diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. A pergunta é, Paulo aqui, ele tirou a lei de se guardar o dia do Senhor? Não. Ele apenas está mostrando que nós devemos acolher o que é mais fraco na fé. Aquele que quer ter um dia, tem que ser esse dia aqui, tem que ser esse dia, se não for esse dia está errado. No Novo Testamento, na Nova Aliança, não importa o dia, mas deve haver o dia. Vocês estão entendendo? O princípio da obrigação do dia permanece, mas não que dia. Veja que não há instituição de se guardar o sábado quando se escreve para os gentios, mas também não se tira a obrigação de se guardar um dia para o Senhor. O dia do Senhor deve ser um dia para Ele. Agora, se o irmão não pode estar no domingo, que seria o melhor dia, porque a igreja vai estar reunida, porque vai ter a ceia, mesmo assim você deve procurar guardar um dia para o Senhor. Vamos ver como isso na prática? Matthew Henry, ele diz o seguinte, a guarda do sábado traduz ação e não inação. Eu já falei sobre isso, o dia do Senhor não é um dia de cama nem de entretenimento, mas é um dia de usar os dons que Deus te deu de forma específica para a glória dele, né? E aproveitar esse dia para isso. A guarda do sábado não é uma carga. Quando ele diz sábado aqui, ele está dizendo o dia do Senhor, tá? Ele está usando o sábado como simbólico e não como dia literal. Ele diz aqui, olha, a guarda do dia do Senhor, vamos usar assim, é uma carga não é uma carga entediante, mas um jubiloso privilégio. Sabe aquele irmão que aí ele passa a noite toda do sábado, ou ela passa assistindo televisão. 9 horas da manhã começa a escola dominical. Está lá na cama dormindo, não consegue se levantar. E ainda vai usar desculpa para Deus, não, Senhor, eu estava cansado. Mas passou o sábado todinho, a noite toda assistindo televisão. Aí não pode vir estudar a palavra e se dedicar ao Senhor, ou dedicar o dia para o Senhor. Vocês acham que Deus vê isso como? Deus se agrada disso? Nós estamos realmente mostrando que amamos ao Senhor, porque se amamos o Senhor, nós queremos estar com Ele, queremos estar com o povo dEle, com os irmãos. Ah não, mas eu tenho que trabalhar, porque eu vou ter que pagar tal conta. Você que é comerciante, você que tem um comércio, precisa refletir sobre isso. Será que Deus não é capaz de abençoar a nossa vida, se nós dedicarmos um dia para Ele? Ah não, eu sou vendedor de automóvel e o domingo é um dia em que a gente vai fazer serão. Separe o domingo para o Senhor. Trabalhe os 6 dias, Deus vai honrar você. Confie no Senhor. Ah não, eu tenho um comércio, eu tenho um mercadinho, e se eu fechar no domingo eu vou perder dinheiro. Feche. Quem sabe o Senhor não manda compradores de forma dobrada no sábado ou na semana para que você não precise. Separe o dia para Ele. Os irmãos estão entendendo? Eu digo domingo porque o domingo tem sido a prática da igreja e o domingo tem sido o momento que a gente tem mais tempo. Vocês estão aqui, a maioria no domingo, não é verdade? Mas não que seja literalmente, de forma legalista, ter que ser o domingo. Estão me entendendo, né? Ok? De 365 dias que você deve usar somente para você, Deus quer pelo menos 52.
Se não dá, você vai ter que separar uma manhã, uma tarde toda para o Senhor num dia, uma tarde toda para o Senhor no outro. Mas o ideal é que o povo de Deus se reúne um dia todo. Olha só, irmãos, o dia do Senhor é um meio de graça. Porque nesse dia, vocês já pararam para pensar, se cada um de nós fôssemos separar um dia que quisesse, quando é que a gente ia se reunir? Ah, não, eu só posso na segunda. Ah, eu só posso na terça. Ah, eu só posso na quinta. Agora, deixa eu perguntar a vocês, quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho no dia em que a igreja se reúne toda? Para cantar, para louvar e para a pregação do Evangelho. Imagine, desde o começo da igreja até hoje, quantas vidas têm sido convertidas, salvas pelo Senhor nesse dia, no dia do Senhor. Quantas vidas? Você mesmo, eu mesmo. Imagine se a igreja não se reunisse. Ah não, cada um vai viver sua vida, separe seu tempinho, 2 horas num dia, 2 horas na outra. Então o dia do Senhor tem um propósito, irmãos. Outra coisa, quando nós quebramos esse dia de descanso, o dia que é santificado para o Senhor, sabe o que é que acontece? Declínio espiritual na igreja. Vocês já assistiram os Simpsons? O filme Os Simpsons, eles criticam muito a religião. E por incrível que pareça, Homer Simpson, ele é luterano. Tem uma igreja luterana do lado da casa dele. Do outro lado da igreja tem o bar. Quando termina o culto, ele faz uhul, vai e corre para o bar, né? Para o bar do Mon. Isso é uma crítica, mas que crítica é essa? Tem uma base para essa crítica. É assim que os americanos vivem, é assim que muitos europeus vivem. Eles vão para a igreja como uma obrigação. Era assim como nós vivíamos quando ia para a missa. Eu já ia para a missa pedindo que se acabasse logo para eu ir jogar bola com os meus colegas. Eu só ia porque minha mãe obrigava. Então é assim que nós devemos dedicar o dia do Senhor, ir para o Senhor. Quando houve avivamento, irmãos, os bares foram fechados. Bares foram fechados, restaurantes foram fechados nas cidades onde havia um avivamento. E o domingo era o dia onde o povo adorava a Deus. Ouvia-se cantando louvores nas casas dos puritanos. Nas casas deles, eles instruindo os filhos. O culto no domingo dos puritanos, cada culto durava 3 horas. Fizer isso aqui com os irmãos, meu Deus, né? O da gente até que está durando quase 2, né? Hoje. Mas eu sei que esses bancos não ajudam. Mas esse é igual ao exército, é para você não dormir mesmo, por isso que ele é duro. Mas, terminando, irmãos, alguns princípios para você observar o dia do Senhor, pelos puritanos. Primeiro, se prepare para o dia do Senhor. As irmãs, prepara a comida antes, dá um jeitinho. Se a família toda for crente, que esse dia seja um dia mais light, não oprima a sua esposa, deixa ela descansar nesse dia também. Faz um esforçozinho, compra aquele galetinho lá ou come ovo mesmo, deixa ela preparando na semana. Não vai exigir que a sua esposa tenha que passar roupa, cozinhar esse dia. Separa esse dia para a família e buscar o Senhor. Estou falando quando a família é crente. Você, minha irmã, não vai se preocupar em ter que lavar roupa, essas coisas. Tente se organizar durante a semana. Discipline seu tempo. Prepare o sábado, vá dormir mais cedo. Não passe a noite acordado ou acordada no sábado, trabalhando demais. Ou então adiante seus trabalhos no sábado, na sexta, no sábado, para que no domingo você diga, não, no domingo a gente vai estar na casa do Senhor, adorando o Senhor. Estaremos na presença dEle, Ele é o nosso Criador e o nosso quê? Salvador. Ele merece. Não é para dar satisfação ao pastor, não. Mas é para estarmos juntos como igreja. Essa é a necessidade. Quer ir passear? Passeia no sábado. Aproveita teu sábado, usa ele para você mesmo. Ou na semana, ou um dia à noite. Dá para se organizar, irmãos. Dá para se organizar. É uma questão de disciplina do tempo que nós precisamos aprender. Separa o domingo para o Senhor. Segundo, a adoração pública deve ser lugar central no dia do Senhor. Aí tem a confissão de fé aí. E terceiro, a família deve funcionar como uma unidade religiosa no dia do Senhor. O Catecismo Maior, na pergunta 118, Catecismo de Westminster, diz assim: o dever de guardar o dia de descanso cabe mais diretamente aos chefes de família e a outros superiores, pois têm o dever de guardá-lo não apenas pessoalmente,
mas cuidar que também seja observado por todos os que estão sujeitos a ele. De repente é um dia para o culto doméstico, é o dia do Senhor também, se você não tem tempo em nenhum momento na semana. Foi claro, irmãos, para vocês? Agora, façamos um autoexame e olhemos para nossa vida, se realmente nós temos essa perspectiva de guardar o dia do Senhor, como igreja hoje. E se você for guardar o dia do Senhor, que não seja por um legalismo, mas que seja realmente porque você quer tomar alento na presença de Deus, por causa da sua obra de recriação, não só de criação, mas de recriação na pessoa de Jesus. Amém? Conto com a sua presença à noite. Hoje é dia do Senhor. Tá bom? Não vamos evitar entretenimentos nesse dia. Quero sair, quero ir para a praia, quero ir passear. Faça outro dia. Hoje tome consciência, se é um dia livre para você, não, hoje eu quero me dedicar ao meu Deus. Quero me dedicar a Ele, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te rogamos que o Senhor nos dê graça. Que isso não se torne um legalismo na nossa igreja, porque essa é a tendência quando nós não compreendemos o princípio e não somos guiados pela tua graça ou fortalecidos pela tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a lentamente e a sabiamente colocar em prática o princípio do dia do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e te louvamos em nome de Jesus. Amém.